hoje, na verdade, é uma pergunta se Deus nos castiga. E eu pergunto, possivelmente os senhores saibam o significado da palavra monoteísmo. E respondo o seguinte: monoteísmo quer dizer mono é único, quer dizer, um único Deus. Para chegarmos à conclusão que o único Deus, a humanidade gastou muitos milhares de anos. Adorou até mesmo pessoas da sua própria sociedade que, quando desencarnavam, às vezes eram endeusados. Mas com a crença do Deus único, que começou com Abraão e acabou se solidificando, se concretizando com Moisés, né? Aquela coisa toda. Então surgiu uma série de conceitos do que seria Deus. Então ele seria Deus apenas no nosso mundo, porque não se cogitava da existência de outro mundo. Se considerava Deus para a humanidade da época, né, que não existia alfabetização, com raras exceções, né, e as pessoas, né, nós, a humanidade naquela época, era muito mais atrasada. Então nós entendíamos Deus como uma espécie de soberanos dos céus. Né? E como os soberanos da terra eram pessoas poderosas, talvez com direito de vida e morte sobre os seus súditos, então eles imaginavam que se Deus era o soberano dos céus, estava acima do soberano da terra, deveria ter uma justiça muito mais rigorosa que a justiça dos homens, né? Uma espécie de... Deus seria uma espécie de juiz, né? Sisudo, ou seja, uma carranca, esperando as almas do outro lado para julgá-las, né, severamente, né, determinando castigos e recompensa. Vou ver se eles teve, o ser humano sempre tem essa ideia, né, das penas futuras. Então as penalidades desse soberano dos céus deveriam ser muito mais rigorosas que as penalidades do soberano da terra. Se o soberano da terra colocava uma pessoa faltosa com a lei, com as suas leis, colocava lá no calabouço, e a pessoa até morria por lá, então o soberano dos céus deveria ter penas muito mais rigorosas. Qual seria a duração? Então, possivelmente chegar à conclusão que as penas seriam eternas, né? Mas os soberanos da terra castigavam, torturavam seus prisioneiros. Isso era coisa muito comum, né? Até hoje, às vezes. Então, eles imaginavam quais serão os castigos do soberano dos céus, o que dói mais o fogo. Então, possivelmente, daí que surgiu essa história, né, de fogo, de penas eternas, com fogo queimando, mas como? O fogo queima, extingue. Então, deve ser um fogo que queima, mas não extingue. Né? Então, essas ideias absurdas, né? Na doutrina das penas eternas, teve a sua razão de ser como a do inferno material, enquanto a humanidade era muito acervajada e precisava de um freio, de algo que elas tivessem uma espécie de temor. Daí porque Moisés teve que pintar o retrato de um Deus terrível, porque se ele pinta Deus como um Deus bonzinho, eles iam achar esse Deus um ser fraco, incapaz de se fazer respeitar. Então, a figura de Deus pintada por Moisés, ou descrita por Moisés, é um Deus terrível, ciumento do seu povo, né? E ele cobrava mesmo. Então, daí que vem, possivelmente, essa ideia das penas eternas, que são, na verdade, um absurdo. Porque como que Deus, que é a suprema bondade, iria ficar feliz de ver os seus filhos sofrendo no fogo eterno, né? E uma pena eterna também é uma coisa meio absurda, uma coisa meio sem fundamento. Então, porque nós temos que fazer o seguinte paralelo.
Se nós que somos maus, como disse Jesus, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, Deus que é bom saberá nos recompensar muito mais. Né? Então, na verdade, Deus não ia nos colocar em sofrimentos. Né? Se as nossas penas dos homens, da humanidade, o sujeito erra, é julgado, colocado numa prisão por um determinado número de tempo, de anos, né? E aí, considerado, ele quites com a justiça. Né? Então, aí pena eterna, né? não condiz com Deus, porque Deus está acima dos homens e ele tem todas as virtudes em grau máximo, em grau absoluto, supremo. Né? Ele é suprema bondade, a suprema sabedoria e aí por diante. Né? Mas a humanidade adulta hoje compreende que a justiça dos homens é temporária, com comutação, indultos, né? Liberdade condicional, tem uma série de regalias, né? Para o apenado, chamado apenado. A justiça de Deus não seria, então, pior que a justiça dos homens. Né? A justiça de Deus leva em conta, né, tudo que boa vontade que nós tivermos. A justiça dos homens nada impede que ela seja um corolário da justiça, uma decorrência da justiça de Deus, mas na verdade é cheia de defeitos, como nós somos defeituosos, está interferindo aí nas próprias leis as nossas paixões, né? Os nossos defeitos. Né? Daí por que a nossa justiça é imperfeita e nem sempre o criminoso é encontrado, nem sempre se chega ao verdadeiro culpado e às vezes até pessoas inocentes são presas e ficam determinado número na prisão, às vezes sem terem culpa nenhuma, porque a justiça foi incapaz de detectar o verdadeiro culpado. Então disse Jesus que a cada um segundo as suas obras, ou seja, a cada um vai ser computado aquelas suas faltas. Porque existe uma lei, né, que se chama lei de causa e efeito, ou ação e reação, pela qual as coisas erradas que fazemos retornam a nós. Mas, por outro lado, o bem que nós disseminar também retorna a nós. Né? Então, o Deus de bondade na concepção de Jesus é um Deus de mansuetude. Então veio Jesus 1500 anos depois de Moisés, aí a humanidade já tinha tido uma série de encarnações, sofrido todos esses embates da vida, essas agruras de viver e conviver, né? Então, aí o Cristo vem, né, e vem trazer uma mensagem muito mais esclarecedora. E diz Emmanuel, o guia espiritual do Chico Xavier, que é um espírito de alta sapiência, que se o Cristo quisesse, poderia tinha à sua disposição uma dúzia lá de espíritos angélicos que podiam desempenhá-lo nessa missão, mas ele quis vir pessoalmente trazer essa mensagem, né, da continuidade da vida. E a sua morte e o aparecimento para os apóstolos provando que a vida continuava. Na verdade, o Cristo não apareceu com o seu corpo físico, o Cristo apareceu em espírito. Que fim levou o corpo do Cristo? Possivelmente os romanos esconderam, né? Porque dizem que o soldado romano dormiu, né, no posto. E aí o corpo do Cristo foi roubado, ou o Cristo pôde fugir. Não é nada disso. O soldado romano que dormisse no posto só tinha uma penalidade, era a morte. Né? Ninguém dormia no posto, porque era uma coisa muito importante, né? A vigilância. Então, como Cristo, ele diz: por que me chamais de bom, se bom só é Deus? Quando alguém lhe disse, bom mestre, me chamais de bom, bom só é Deus.
Então o Cristo também se refere, qual o pai que amando o seu filho não o corrige? Ou seja, as coisas que nos acontecem são corretivos de Deus para fazer com que nós peguemos a estrada, peguemos, né, peguemos a reta, né? Nós tomemos juízo, porque se, como sempre dizemos, se corresse por conta da nossa má vontade, da nossa preguiça, da nossa acomodação, nós jamais avançaríamos. E as leis da vida são para que nós atinjamos a perfeição. Essa perfeição que as religiões falam, né, dos anjos, dos arcanjos, né, são cargos da espiritualidade. Na verdade, o que existe são espíritos que chegam à perfeição. E todos nós chegaremos à perfeição. O Cristo disse que nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou haverá de perder-se. Quem são as ovelhas que o Cristo fala? Nós, a humanidade terrena, que estamos sob o encargo, sob a vigilância e os cuidados e a solicitude de Cristo, né? Então, nenhum de nós, por mais que tenha errado, que esteja no último degrau da depravação, da criminalidade, vai ficar perdido. Porque se alguém fosse condenado para a pena eterna, nós teríamos que chegar à seguinte conclusão. Então o Criador se enganou naquele ali, ele não fez aquele cara certo, aquele cara não deu certo, né? Teve que ser rejeitado. Se nós tivéssemos uma linha de montagem industrial, nós vamos dizer, esse apagador tem defeito, então vai para o lixo, ou vai para ser reciclado, né? É o que tem o cara cuidando lá na fábrica, as peças que estão fazendo, se aqui tem defeito é rejeitada, mas na criação, o Criador não erra, a sua criação é perfeita, nós todos fomos criados para sermos perfeitos, porque Ele quis que nós, né, fôssemos artífices, ou seja, fôssemos os responsáveis pelas nossas aquisições. Porque senão Ele poderia, se quisesse ter nós criados bons, programados para ser bons, que nem um programa de computador, né? Mas Ele quis que nós fôssemos simples e ignorantes e que nós, por nossos próprios meios, adquiríssemos inteligência e bondade gradativamente, através de milhares de anos. E é por isso que nós estamos aqui, chegamos até aqui, né, trabalhando essa personalidade que existe em nós. Então disse Jesus, se vós sois mais saber dar boas coisas aos vossos filhos, então Deus saberá de ser muito mais solícito. E é por isso, disse Jesus, que Deus derrama a chuva sobre bons e maus e faz o sol nascer para os justos e os injustos. E a Ele que diz, sede perfeito, como o vosso Pai é perfeito. É claro, a perfeição relativa que nós é possível atingir, pelo menos nesse estágio que nós encontramos. Então, se Deus é perfeito e bom, não pode nos castigar, mas nos reeducar, né? Nós temos que comparar Deus com o Pai. Então, o que nós queremos dos nossos filhos? Que eles sejam pessoas bem vistas pela comunidade, sejam amados, queridos, né? Sejam vistos por pessoas de bem. Então, nós trabalhamos isso nossos filhos, procuramos fazer com que eles se comportem, que sejam honestos, que sejam bons de coração, aquela coisa toda, né? Porque essa é a meta que temos para eles. Com Deus não é diferente. Nós somos filhos de Deus, né? E assim como nós corrigimos os nossos filhos, né? Nosso filho não quer ir no dentista, se possível, vai para a orelha, não é verdade? Não quer ir no médico, por quê? Né? Ele acha desconfortável no médico, mas nós, né, levamos na marra, né? Porque é para o bem dele, então Deus faz a mesma coisa com nós, é para o nosso bem, né?
Aí o nosso filho, no tempo dos remédios ardiam, porque agora remédio nenhum arde, né? No tempo dos remédios ardia, meu filho se machucava, a gente ia colocar o remédio, ele esperneava, tinha que apertar, né? Curar aquele joelho ralado, né? Mas o pai e a mãe estavam tranquilos, porque estavam fazendo a coisa certa. Quer dizer, na verdade, não estavam castigando aquele filho, estavam curando, né? Então, tudo que o pai faz pelo filho é para o seu próprio bem, não é castigo. Então, o que Deus faz para nós corrigir, né, é para nós reeducar, não dá para considerar um castigo. Eu mesmo, quando era garoto, fui morar com a madrinha, né? Como diz o gaúcho, fui criado no lombo liso, porque nunca tinha apanhado meus pais, né? O gaúcho que diz isso. Então fui morar em Montevidéu com a madrinha e ela me batia muito, né? Aí eu conheci o que era porrete, né? Ela podia apanhar mesmo. Mas eu não guardei rancor disso. Não guardei porque a mão que educa não magoa, só se a pessoa é complicada mesmo, né? Porque era o jeito dela ensinar, né? Então não guardei, não guardo realmente as desculpas. Com isso eu estou com a minha consciência tranquila, né? Porque era o jeito dela de ensinar. Então, a mão que educa não guarda rancor. A não ser aquele filho que já tem aquele problema, já é rancoroso por natureza. Então, é um defeito do espírito. Isso é outro problema, né? Então, vamos em frente. Na concepção de Deus, na doutrina espírita, então, Deus seria a inteligência suprema? Seria, não, que é, do universo, a causa primeira de todas as coisas, o que criou tudo, né? Não podemos imaginar Deus, né, como logo ali do outro lado quando nós desencarnarmos. Porque Deus está muito acima disso. Nem tampouco vamos imaginar que vamos desencarnar, vamos chegar lá, encontrar, como disse o Chico Xavier para o Dr. Bezerra de Menezes, Espírito, né? Dr. Bezerra, o senhor que se encontra com a Maria, mãe de Jesus, e o Dr. Bezerra, eu, Chico, tu tá louco? Eu nem vi Maria, nem vou ver tão cedo. Por quê? Porque esses espíritos eles vão galgando outras esferas, né? Não existe só essa esfera que nós desencarnamos e vamos para ela, existem outras que vão se sobrepondo, e os espíritos vão galgando hierarquia pela perfeição que vão atingindo, né? Então, esses espíritos que nem Cristo, Maria, e espíritos que nem Dr. Bezerra de Menezes já foi convidado para ir para outra esfera, mas preferiu ficar trabalhando junto à humanidade. Então, Deus criou um universo infinito com bilhões de galáxias, essas estrelas que nós vemos no céu, que não vemos todas, né? É um conglomerado de estrelas isolado no universo, que chama galáxia. Né? Existem milhões delas. Então não dá para nós achar que Deus é Deus só de nosso mundinho. Com diversas categorias de mundos habitados, proporcionais aos espíritos que ali vivem. Mundos que são verdadeiros berçários de alma, mundos que são que nem o nosso, outros que são que nem esse mundo que nós vamos passar agora, que é o mundo de regeneração, em que as coisas já são bem mais melhores, e por aí você vai. Então, previu Deus que podíamos nós desviar do roteiro e colocou verdadeiros gastilhos na lei para serem acionados e nós trazer de volta ao caminho reto. Então, é semelhante à lei de causa e efeito, eu considero simbolicamente como uma cerca elétrica na estrada. Quando você tenta sair fora da estrada, você leva um choque. É mais ou menos isso, né? Conforme a intensidade do atropelo à lei, nós levamos aquele choque que nos traz de volta. Então, diante de uma falta, existe um mecanismo que nos traz de volta uma espécie de desconforto ou mesmo dor até crucial. Para quê? Para que diante da próxima vez que nós tivermos a possibilidade de cometer o mesmo erro, nós vamos recuar. Nós não lembramos que praticamos aquele erro, que sofremos as consequências dele, mas temos a intuição. Então, diante da possibilidade daquilo ali, nós vamos recuar. E é assim que nós vamos aprendendo.
Então, de repente, nós vamos encontrar um sujeito que tem todos os defeitos, mas ele é honesto. Por quê? Porque ele já deve ter sido desonesto, né? Ou então nunca foi. Mas, se ele foi desonesto, já sofreu as consequências disso e ele não vai ser nunca mais, porque diante da possibilidade de ser desonesto, ele vai recuar, porque já sofreu as consequências. É assim que nós vamos aprendendo. Eu até comparo que nem aquelas foquinhas amestradas que tem no circo, né? E quando acerta o número, ganha um peixinho. Quando não acerta, não ganha nada. Então é mais ou menos isso. Ó. As leis divinas, quando nós acertamos, nós sentimos um bem-estar de ter agido corretamente. Mas quando nós pisamos na bola, como se diz, quando nós agimos errado, nós sentimos um desconforto. Eu não devia ter feito isso, né? A gente sabe que agiu errado, né? Fica uma coisa na consciência da gente, né? Então, é isso aí, né? E às vezes, quando a coisa é muito forte, então, aí vem a reparação. E às vezes a expiação, conforme é o caso, né? E é assim que nós vamos aprendendo. Então Deus estabeleceu o mecanismo da lei para nós chamar a responsabilidade. E um desses mecanismos é essa lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito. Então a cada excesso, se diz em Espiritismo, corresponde uma carência. Aquele amor que você não deu para os seus, né? Aquela frieza com que você tratou as pessoas, você vai recebê-la de volta na próxima encarnação. Né? Aquela maternidade que você não quis, porque eu não vou me incomodar com o filho, depois você vai nascer sem aquele recurso de ser mãe, né? E esse tipo de coisa, de ser pai também. Né? Então todas as coisas retornam a nós de alguma maneira, né? Aquele que se excedeu na alimentação vai renascer com o estômago fraco, né? Às vezes ele próprio pede para renascer com o estômago fraco, com a úlcera, com a gastrite, para que ele não se exceda mais, não venha se perder mais por a gula, né? E assim sucessivamente. E sujeito que era muito bonito na terra e vivia trocando de parceira, iludindo as mulheres, então ele próprio pede um castigo. Olha, eu quero um rosto bem carrancudo, bem feio, para que não agrade ninguém, porque da última encarnação eu era um cara bonito e me perdi, né? Mas se eu não pedir isso, a lei vai providenciar que assim aconteça, né? Quando o Espírito pede, porque já tem uma certa lucidez. Então o mal que fazemos tornará nosso, mas de igual forma o bem que nós fizermos também tornará nosso, né? Assim acontece com a lei. Confirmando os ensinamentos de Jesus, né? Que diz que qual é o pai que amando o seu filho não o corrige. Por nós amar, evitar que nós perdêssemos, então o Criador colocou esses mecanismos para fazer com que nós sigamos os objetivos, que é a perfeição. E à medida que nós formos nós aperfeiçoando, nós melhorando, nós vamos sendo criaturas mais plenas, mais felizes, né? É a mesma coisa, hein? Imaginemos nós aqui e uma tribo de índio insulada na selva. Qual é a alegria dele? Conseguir pegar um peixe, ou caçar uma caça, esse tipo de coisa, né? Não tem muito. Agora, nós, os seres humanos, desfrutamos de uma série de coisas, a televisão, o rádio, e todas essas coisas do modernismo que tem, porque foi fruto da nossa civilização, desse estágio de civilização que nós atendemos. Né? E também o estágio de conhecimento que nós já alcançamos. E isso cada vez vai ser mais. Então, cada vez o ser humano vai viver mais intensamente, vai poder apreciar mais a criação e tudo mais, né? Porque vai ter um maior nível intelectual, né? De inteligência para apreciar as coisas do Criador. Então, como dizia um velho confrade nosso, agora desencarnado, falecido Limo, muito trabalhou pela sociedade espírita, ele dizia: quem ama educa. E realmente, né?
Quem ama, educa. O pai que ama seu filho, educa. Não vai deixar que depois ele fique sofrendo na terra por não ter se educado, por não ter sido encaminhado, como dizia o antigo. Então Deus não nos castiga, mas nos educa e nos reeduca quando necessário, né? Por o fato de muito nos amar. Então, quantas vezes for necessário, através de mecanismos da lei que acionam gatilhos que nos causam sofrimento e uma aflição, sempre que nós desviamos dos motivos estabelecidos. Então, esse sofrimento ou aflição é proporcional à gravidade do erro que cometemos, né? Imaginemos, por exemplo, que um grupo de cientistas inventasse um robô que fosse capaz de aprender e acumular conhecimento que nós aprendemos, né? Mas eles tinham uma preocupação, mas e se esse robô aprender coisa errada e começar a fazer bobagem, se tornar um delinquente, né? Aí, possivelmente, o cientista ia dar a ideia, não, vamos fazer o seguinte, cada vez que esse robô tentar aprender coisa errada, nós vamos botar um mecanismo lá que ele vai levar um choque no seu circuito e ele vai voltar atrás, né? Então, mais ou menos é isso a lei de causa e efeito, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos bem-aventurados os aflitos, capítulo 5. Então, ali tem as causas atuais das aflições e as causas anteriores. As causas anteriores também já foram as causas atuais, mas as causas atuais das nossas aflições são as coisas erradas que nós fazemos nesta vida e que já nos trazem dissabores, né? Uma delas é a pessoa, digamos, seguir pelo vício do alcoolismo e de repente ganhar uma cirrose, né? É muito comum isso aí. Eu tenho até exemplo da família, 2 desencarnaram, um problema do alcoolismo, né, que deu um câncer no esôfago, e o outro com um problema, né, do cigarro, que deu um câncer no pulmão. Os 2 desencarnaram. Então, esse tipo de coisa acontece, né, muito por aí, né? Então, são causas atuais das aflições. O sujeito fez por conseguir aquele tipo de desencarne prematuro e com sofrimento ainda, né? E aqueles pais que não se importaram com encaminhar seus filhos, com educá-los, procurar orientá-los, né? Que depois esses filhos podem se tornar pessoas, né, delinquentes, né, por nossa própria culpa, porque às vezes o espírito já é um espírito difícil, mas sempre alguma coisa, como pais e mães, podemos atenuar, né? Essa é a nossa parte. E quando nós fazemos isso, depois temos o desgosto de ver aqueles filhos se perderem na vida, né? Então, as causas anteriores das aflições são aquelas coisas normalmente graves que fizemos que retornam a nós para ser corrigidas, né? Então, o sujeito que acabou cometendo um crime, ele é candidato a sofrer algo semelhante. Não quer dizer que o fato dele ter pegado uma arma e matado alguém, que ele vá necessariamente morrer por um projétil. Por exemplo, eu sempre cito aquele caso em Brasília de uma máquina cortando grama, a lâmina bateu num parafuso e o parafuso saiu com a velocidade de uma bala e penetrou uma pessoa e matou. Então, isso são mecanismos da lei. O sujeito aí, não, mas que azar do cara, não é azar. As coisas nunca acontecem por acaso, né? O sujeito que tem um karma nesse sentido, ou seja, de desencarnar de determinada maneira, ele é candidato a estar na hora que acontece uma coisa dessa, né? Há um outro mecanismo chamado esquecimento do passado, para nos deixar mais à vontade no processo de reeducação. E eu sempre digo, se nós lembrássemos o passado um dos outros, vocês iam lembrar talvez do meu, e se o meu passado fosse tenebroso,
vocês não iam aceitar que eu estivesse aqui falando para vocês. No entanto, como vocês não sabem, e possivelmente meu passado foi tenebroso, vocês me dão a oportunidade de eu me harmonizar com a lei divina fazendo isso. É mais ou menos assim que a coisa funciona, né? Então, nós renascemos esquecidos do nosso passado para que aqueles defeitos, aquelas coisas erradas que fizemos não interfiram. Nós temos toda uma vida, renascemos como inocentes para começar a fazer, né? É como se Deus passasse uma borracha, bom, tu vai lá para a terra agora, esquecido de tudo, vamos ver como é que tu faz. Nós temos a intuição do que fomos, né? A intuição nós temos, mas não lembramos de o que nós fizemos de errado, mas temos a intuição do que temos que fazer, né? Isso aflora em nós. Então, a lei de causa e efeito, por exemplo, né, é que nem um carro na freeway. Se o sujeito dirige desastradamente, procurando ver se é perigosamente para o lado do acostamento, ele pode cair no barranco, se atolar no barro, estragar o carro, às vezes não ter o seguro da perda total. Então, nós também podemos complicar o nosso vaso físico e morrer, né? É a perda total do nosso veículo, né? Mas então tem todas aquelas consequências, e a nossa vida também tem que ser vivida com responsabilidade. Mas o que a gente nota na vida é que as pessoas que levam a vida com uma determinada responsabilidade, as coisas boas sempre vão ir acontecendo, né? Então, não queremos dizer com isso que a pessoa vai chegar à velhice e tem que ser rico. As pessoas sempre acham que a coisa boa é ser rico. Não, a pessoa está na velhice, não está rico, mas tem como viver, tem o carinho dos filhos, dos netos, aquela coisa toda. Então isso aí já é um patrimônio, isso aí já é a grande riqueza da vida. Tem uma família que nos quer, que nos aceita e que nos protege quando necessário, né? Então isso que é bom. Então, o que nós não podemos aceitar é esse inferno cristão copiado do inferno pagão, que na verdade o inferno cristão foi copiado do inferno pagão. Nós estamos criticando o inferno do Cristo, nós estamos criticando o inferno cristão, porque na verdade o cristianismo no ano 400 passou a ser religião oficial do Império Romano. E aí que houve todas essas coisas que foram acrescentadas. Então Deus não poderia ser feliz, não poderia estar contente, a bondade divina, ouvindo os gemidos das almas em tormento para toda a eternidade. Jesus não veio de um só golpe, então, destruir nossas crenças. O Cristo não veio determinar, vocês têm que fazer religião assim, ou fazer religião assado. E se ele fosse deitar conhecimento em como praticar nossa religiosidade, ele teria condenado a oferta do altar que fazia os judeus. Na verdade, ele sabia que a nossa forma de religiosidade, de adoração, iriam se modificando como de fato se modificaram. O Cristo veio terminar com a hipocrisia e dar aquela imagem da imortalidade, falar da bondade de Deus, né? e dar aquela série de recomendações muito práticas, muito úteis, que na verdade tornam o Evangelho verdadeiro um manual da felicidade do ser humano na Terra. E eu aconselho os irmãos a ter um Evangelho em casa, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, que é um Evangelho explicado e ler todos os dias, um pouco, né? Porque isso aí é uma maneira de nós nos evangelizarmos e nós tornarmos sempre cada vez melhor. Meus irmãos, era a nossa mensagem para vocês.